fiz, né, faculdade, aí eu tive que deixar meu TCC, né, de acordo com a BNT, o meu rapaz também, eu ajudei, né, no Bacana, TCC dele. bacana, bacana. As normas da ABNT, depois que você costuma utilizar elas, elas ficam um pouco mais tranquilas, mas mesmo assim ainda são bem complicadinhas, né? Bem chatinhas de estar aplicando. Sim, Antes da gente chegar da ABNT, só vou finalizar alguns detalhes aqui com relação ao Google Documentos, que foram algumas coisinhas que a gente não viu na última aula. Hoje a gente encerra a ferramenta do Google Documentos. Na próxima aula nós já estaremos trabalhando com outra ferramenta. A gente explorou bastante todas as guias aqui, principalmente a guia Inserir, onde nós vimos todas essas opções, imagens, tabelas, desenhos, gráficos, os ícones inteligentes. Só que ficou faltando alguns últimos aqui que a gente ainda não viu. A gente não viu sobre os cabeçalhos e rodapés e nem sobre a questão da numeração. Tudo bem? Vamos lá, cabeçalho e rodapé. O cabeçalho a gente sabe que é aquela parte que fica aqui em cima do nosso documento, a nossa parte superior. E o nosso rodapé é a nossa parte inferior, correto? Então vamos inserir um rodapé e um cabeçalho aqui. Vamos começar com o cabeçalho. O cabeçalho a gente pode vir e colocar o que a gente quiser, né? Lembrando que o cabeçalho ele vai se repetindo nas próximas páginas. Então eu vou colocar aqui um cabeçalho teste. Vou centralizar ele, aumentar o tamanho e colocar ele em negrito. Beleza. O mais que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui uma linha por baixo dele para a gente separar a parte do cabeçalho e do rodapé. A gente pode vir aqui linha horizontal, ele coloca uma linha para a gente e vamos apagar esse espacinho em branco. Ok. Para a gente sair do nosso cabeçalho, é só clicar fora. Beleza. Agora, olha que interessante. Se eu colocar uma página em branco no meu documento, eu observo que a próxima página elas também já vem com o nosso cabeçalho. E assim, se eu for colocando várias páginas, olha, estou aqui na terceira, quarta, todas elas terão este cabeçalho, porque ele faz parte do documento. Eu posso acessar o cabeçalho vindo aqui, né, na guia Inserir e escolhendo o cabeçalho. Aí eu vou editar ele, ou eu posso vir aqui e dar 2 cliques na parte do cabeçalho. Automaticamente eu já entro nessa opção. Então, vou colocar aqui cabeçalho teste, aula, turma, F. Ok. E aí, para a gente acessar o rodapé, é a mesma forma. Se eu der 2 cliques aqui na parte de baixo do documento, eu automaticamente já entro no rodapé. Então, eu vou vir aqui e colocar o rodapé. Vou colocar ele em negrito e aumentar um pouco o tamanho dele. Lembrando que o rodapé ele é um acréscimo do que você tem para falar no seu texto. Existem as notas de rodapé, igual a gente aprendeu, que são explicações de informações referentes a alguma coisa que você falou no texto, uma palavra, um termo. Se você quiser explicar este termo no seu rodapé, você pode. Por exemplo, supondo que eu esteja escrevendo um artigo ou um texto que fale sobre escritores brasileiros. Então, eu vou colocar aqui, ó, escritores brasileiros. Esse será o meu texto. Aí eu centralizo, coloco em negrito, aumento. E agora eu vou começar a minha dissertação, né? Eu vou falar sobre os escritores brasileiros. E aí eu vou citar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Aí eu venho e falo, né? Um dos maiores escritores de Minas Gerais e do Brasil foi Carlos Drummond Andrade.
E aí eu quero colocar um pedaço da biografia dele no meu rodapé. Então vamos supor, eu vou pegar aqui, né, um pedacinho da biografia dele, de um site. Vou pegar aqui, por exemplo, do Wikipedia. Aqui eu tenho um pouco sobre a vida de Carlos Drummond de Andrade. E eu quero colocar essa informação, só que eu não quero colocá-la diretamente no meu texto. Eu coloco uma nota de rodapé, igual a gente aprendeu. Eu venho aqui em inserir, e agora eu posso escolher notas de rodapé. E aí ele criou para mim aqui um unzinho. Esse unzinho, ele indica qual trecho eu estou falando aqui. No caso, eu estou falando deste daqui, olha. Porque eu posso ter várias notas de rodapé no meu documento. Por exemplo, aí depois que eu já dissertei o meu tema, já falei muito, e aí eu cito outro escritor. Vou citar, por exemplo, Machado de Assis. E também chamamos destaque para Machado de Assis. E agora eu quero falar, né, um pouco sobre Machado de Assis, mas eu não quero colocar as informações sobre ele diretamente no meu texto. Eu quero colocar também uma nota de rodapé. Posso vir aqui e também pesquisar um pouco sobre ele. E aí eu posso pegar aqui um pedacinho da biografia dele e colocar na minha nota de rodapé também, igual a gente aprendeu. Isso aqui é mais uma revisão, né? Eu estou falando de rodapé. Então, nota de rodapé. E agora ele colocou esse doisinho. Nesse doisinho eu coloco as informações sobre Machado de Assis. Existem textos, documentos, onde a nota de rodapé ela é tão grande que ela chega a ocupar quase metade do documento todo. E lembrando que a nota de rodapé ela é por página. Por exemplo, eu estou aqui na página 1 e eu tenho esta nota de rodapé. Agora, se eu vier na página 2, a nota de rodapé não estará aqui, porque ela é referente a esta página. Porém, a explicação, né, essa palavra rodapé que eu coloquei aqui, que ela pertence ao rodapé, ela já vai estar presente. Observa que aqui fica separado, mas é tudo rodapé, ok? Aqui eu poderia pôr, por exemplo, a instituição que eu estudo e que eu estou fazendo esse trabalho, essa pesquisa. Vamos supor colocar Unifei, Universidade Federal de Itajubá, Campus Tabira. Ok, aí agora eu quero que isso seja o meu rodapé. Então, abaixo aqui da minha nota de rodapé, eu terei o meu rodapé de fato. Eu poderia, por exemplo, colocar uma linha aqui também em cima do meu rodapé, para separar ele das notas de rodapé. Ótimo. Então aqui eu tenho minhas notas de rodapé e aqui eu tenho o meu rodapé de fato. E aqui eu já tenho o cabeçalho da minha página. Porém, eu posso definir que eu quero a minha primeira página diferente, ou seja, eu não quero rodapé na minha primeira página, supondo que essa página fosse a capa, ok? Então, o que acontece? Eu posso vir aqui e definir que a primeira página é diferente, ou seja, a primeira página não tem rodapé. Agora eu tenho o meu texto, né? No caso esse texto ele estaria na segunda página, e agora eu também não tenho meu rodapé, porque a primeira página ela é diferente em tudo, e aqui eu já tenho rodapé. Então eu poderia ter um outro rodapé aqui, ou nada, né? Eu poderia não ter nada, né? Poderia ter aqui um teste. Ok, beleza. Esse teste ele só está aparecendo na primeira página porque ela é diferente. Nas outras tem o que eu escrevi. Tanto o cabeçalho, tanto o rodapé que eu já tinha definido. Tudo bem? A gente também tem outras configurações que conseguimos fazer. Deixa eu ativar aqui, desativar essa primeira página diferente. A gente consegue definir aqui, olha, formato do cabeçalho. Aí você consegue definir, por exemplo, quantos centímetros terá de distância da parte superior da página
até o cabeçalho. Essa distância, né, só para a gente entender, é referente a esse espacinho aqui, olha, da parte de cima da página até esse comecinho. Eu posso diminuir esse espaço. Posso vir aqui e definir que vai ser meio centímetro. Agora observa que o cabeçalho ele subiu, ou seja, ele está com uma distância menor até o topo da página. Eu, inclusive, posso colar. Não é algo que eu indico vocês fazerem, porque não fica nem esteticamente bom. Outra coisa que a gente também consegue fazer é trabalhar nessa questão do rodapé, porém ele vai pegar com a parte inferior, né? Então, vou mostrar aqui como que está. Então, a gente tem... Eu vou tirar essa linha daqui. Não, desculpa. Aqui. E agora a gente vai diminuir essa distância. Então, a gente vai vir aqui nas opções, colocar meio centímetro. Ótimo. Agora ele diminuiu essa distância entre o rodapé e a parte de baixo. Eu posso, inclusive, colar também, só que não é algo ideal. Temos também as numerações, né? Número de página. A gente pode colocar a numeração de página aqui pela parte de número de página, que aí eu consigo escolher, por exemplo, eu quero a numeração na parte superior direita. E aí ele coloca aqui um número 1 para mim. E aqui eu observo que todas as páginas terão sua numeração. Número 1, número 2. E se eu colocar aqui uma próxima página, ela também terá sua numeração. Okay? Eu posso definir, né, que a numeração ela comece em um número diferente de 1. Eu posso vir aqui, olha, na opção de cabeçalho, número de páginas. E aqui eu tenho iniciar em. Porém, eu posso definir que eu quero comece em 3. A minha primeira página já é a página 3. O que eu faço? Eu aplico essa formatação e aí a minha contagem agora começa em 3. Ó, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Existe também a questão do número de páginas. Ele ficar na parte de baixo, né? Ele ficar aqui, olha, em vez de ficar em cima. Então, vamos colocar ele aqui, olha. Vamos vir aqui em número de páginas e vamos colocar ele no rodapé. Beleza, aí agora ele veio, agora ele está pequenininho na página de baixo. Porém, ele também está na página de cima. Observa que agora você tem duas numerações. Se você quisesse, você poderia simplesmente vir aqui e apagar essa numeração. Automaticamente, quando você apaga ela do cabeçalho, você apaga de todas. Então, vamos supor que eu queira, né, um espaçozinho um pouquinho maior aqui no meu rodapé. Então, eu posso vir aqui nas opções, colocar 1 e 1. Ok. Agora eu tenho aqui o meu cabeçalho e o meu rodapé. Porém, o meu rodapé é apenas que tem a numeração. E agora existem as questões também de capa, contracapa, folha de rosto, que a gente vai ver com detalhes na segunda parte dessa aula, que vai ser nas regras da BNT. O que acontece? Quando você simplesmente coloca uma página em branco, como que a gente coloca uma página em branco, né? Seria uma quebra de página. Você pode vir aqui em inserir, quebra de página, tudo bem? Que é o que a gente mais faz, que é o Ctrl Enter. Toda vez que você dá um Ctrl Enter, você pula para a próxima página. Então, você insere uma página em branco. Porém, a gente fala que você continua na mesma seção. Ou seja, a sequência lógica do conjunto de páginas que você está, ele permanece o mesmo. Por quê? A numeração ela continua, você ainda tem um vínculo de uma página com a outra. Porém, se você quer fazer, por exemplo, uma capa de um documento e você quer que essa capa ela fique separada, ou seja,
você quer formatações que só serão aplicadas a esta página, talvez uma centralização de um texto, ou às vezes a questão de uma numeração, ou que mesmo não terá uma numeração. Então, para isso, você tem que colocar uma quebra de seção. No mesmo lugar que você coloca uma quebra de linha, você tem a quebra de seção. E aí você tem que usar uma quebra de seção de próxima página, ou seja, você vai criar uma próxima seção, né? Você vai inserir uma nova seção que ela não terá um vínculo direto. Vou explicar para vocês e vai ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou colocar uma próxima seção. Eu vim aqui, ó, em quebra, próxima seção. E aí, agora essa próxima seção, ela vai ficar separada da nossa seção inicial. Ela aqui está seguindo a numeração, mas a gente consegue aqui, olha, definir que ela não será vinculada. Olha, observa que aqui a gente tem o cabeçalho da seção 1 e aqui a gente tem o cabeçalho da seção 2. Então eu vou tirar este vínculo. Então a primeira coisa que a gente observa é que agora foi tirado aquele cabeçalho inicial e eu também vou definir que o rodapé não vai ser. Calma aí, que houve um erro. A página recarregou. Ok, voltou. Eu vou definir que esse rodapé ele também não vai ser vinculado à seção anterior. Então, o que a gente observa agora? Eu tenho aqui uma primeira página, né, uma página inicial, onde eu tenho o meu cabeçalho e o meu rodapé. Ok? E agora eu já tenho uma segunda página que não tem o cabeçalho. Por quê? Essa segunda página, ela na verdade é uma outra seção. E aí o que acontece? As páginas seguintes, agora elas perderam seu vínculo. Por quê? Quando eu coloco uma seção no meio, eu quebro a seção anterior. Então, supondo que aqui eu tenho uma numeração de página. E aqui agora eu quero começar uma nova numeração de páginas. Ok? Então, agora eu posso ter um outro cabeçalho. Vou pegar aqui, ó. Cabeçalho 2. Posso colocar ele em negrito. Centralizar. Beleza? Posso definir ele como ótimo. E agora eu quero uma nova numeração. Eu quero uma nova numeração. Vou definir aqui que eu quero numeração de páginas. E eu quero agora na parte superior. E eu quero começando em 6, por exemplo. Agora olha que interessante, a gente tem uma numeração aqui em cima. Ó, a gente tem uma numeração aqui em cima. Ela mudou para 0 aqui, mas a gente consegue definir aqui, ó. Então a gente tem uma numeração aqui em cima, que se eu colocar uma outra página nessa seção, eu vou colocar uma página em branco, Ctrl Enter. Eu coloquei aqui nessa seção do cabeçalho teste. Então aqui eu tenho uma numeração, né? 3, e aqui eu tenho a 4, e aqui agora eu tenho uma nova seção, onde eu tenho um outro cabeçalho e uma outra numeração. Então, isso é muito interessante quando a gente quer fazer capa de um trabalho, e aí depois a gente quer colocar uma folha de rosto, uma contracapa, um sumário, e só então que vai começar a introdução de um trabalho, por exemplo. E aí a introdução você já quer uma numeração, justamente para essa numeração aparecer ali no seu sumário. Então como que você faria? Você teria que ter seções diferentes, onde uma seção não tem um vínculo com a outra. Ou seja, o que você tem na sua capa não tem ligação com o que tem na contracapa, que não tem ligação com a folha de rosto, que não tem ligação com o seu sumário, ou seja, seções diferentes. E a partir da introdução, você quer que todas as páginas estejam conectadas, porque aí provavelmente elas vão compartilhar o mesmo cabeçalho, elas terão uma numeração de páginas com uma sequência. Então ali você terá um documento
organizado. Isso é muito interessante, principalmente, né, em trabalhos acadêmicos, onde você precisa ter uma organização maior. Não é simplesmente um texto formatado. Você tem que ter uma coisa de acordo com uma regra, de acordo com um padrão que já é pré-definido. Outra coisa que a gente também a gente tem que ver antes de finalizar esse módulo é a questão aqui das ferramentas e algumas ferramentas que a gente tem que são muito interessantes. Por exemplo, a questão da ortografia, onde você pode fazer uma verificação em todo o seu documento para você saber se você escreveu alguma palavra errada ou se teve algum termo, né, que pode ser melhorado. Se eu clicar aqui na minha verificação ortográfica, eu vou observar que não apareceu nada. Por quê? As palavras que eu já escrevi no meu documento, elas estão certas. No caso, seriam apenas essas informações aqui da primeira página. Porém, eu vou escrever algumas palavras aqui errado. Vou escrever aqui compaixão, sem acento. Vou escrever, por exemplo, ação. Vou agora colocar em outra página. Vou colocar arco-íris, por exemplo. Arco-íris. Também está sem acento. E aí, vamos supor que eu tivesse escrito meu documento completo. Quero verificar as palavras que eu escrevi e as frases e tudo que você escreveu se está certo. Você vem em ferramentas, verificação ortográfica. E agora ele vai te mostrar as palavras que você escreveu errado. E você pode decidir se você quer ou não aceitar aquela correção. Igual, por exemplo, ele está falando que compaixão tem que ser trocado por uma palavra acentuada. Eu quero aceitar. Aí depois ele já vem e muda aqui para você. Aí ação e arco-íris. Beleza. Com isso, o meu documento agora já não tem mais nenhuma parte errada. Dentro aqui de ferramentas também a gente tem a opção de contagem de palavras, que é bem interessante. E aí você tem quantas páginas você tem no documento, quantas palavras, quantos caracteres, quantos espaços, quantos caracteres sem incluir espaços, assim. Você tem todos os dados sobre o que você já tem. E você pode deixar essa contagem ativa no seu documento. Ela vai ficar, olha, o tempo todo aqui, olha, mostrando para você. E vamos supor que você venha e selecione um pedaço do seu texto. Então, eu quero selecionar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço em específico tem 147 caracteres, uma página, 19 palavras. Então, assim, você consegue fazer uma verificação de um trecho específico muito fácil e muito rápido, somente utilizando essa ferramenta de contagem de palavras e de caracteres, tudo bem? E aqui ele está falando, né, que esse trecho que eu selecionei está em uma página de 6. Supondo que eu tivesse selecionado um trecho que pegasse, né, mais aí de uma página. Agora ele está me falando que eu selecionei um trecho que pega 2 das 6 páginas, 9 das 28 palavras que tem escrito, 55 dos 186 e 49 dos 162 caracteres, sem incluir os espaços. Se você quiser desativar, é só você vir aqui na opção de ocultar e aí vai sumir o seu contador. Beleza? Essa opção de revisão sugeridas, no caso, seria quando você trabalha cooperativamente, né? E no caso, uma outra pessoa acessa o seu documento e aí ela faz algumas revisões que ela acha necessária e aqui você consegue revisar. Tudo bem? O meu não vai aparecer porque eu não estou trabalhando em conjunto.
Comparação de documentos serve para você comparar um documento com outro e tal, ver questão de pontos que eles têm em comum. Opção de citação também é bem legal. É no caso quando você quer pegar uma referência externa. Oi, Ito. Oi. Acho que era interessante voltar naquela ferramenta ali de trás, da comparação, porque ela é interessante para pegar plágio De de documentos, né? outros textos. Sim, você pode comparar dois textos e ver se eles são copiados um do outro. É muito interessante para quem é professor também, É bem porque bacana. ele consegue comparar os documentos dos alunos e ver se tem alguma cópia, alguma coisa, porque ele mostra exatamente quais partes são copiadas e quais não são copiadas. Olha, então bacana. Idênticos. Vou criar um exemplo aqui para nós. Vou criar um novo documento. Vou pegar aqui um documento em branco. Vou chamar esse documento de documento 2. Vou chamar ele aqui de documento 2. Vou colocar aquele trecho que eu copiei, que é o trechinho sobre os escritores. Vou pegar aqui e vou chamar o nosso documento de documento 1. Documento 1. Agora eu vou pedir ao Google Documentos que faça uma comparação para mim saber se esses documentos têm alguma coisa em comum ou não. Eu vou vir aqui em Ferramentas, Comparar documentos, e aí ele pergunta para me selecionar aonde que está o meu documento. Então eu vou vir aqui, vou selecionar esse documento 2, e aí ele está pedindo, né, para atribuir diferenças a, no caso, seria eu, a pessoa que está vendo essas diferenças, e eu posso colocar como comentário, mas eu vou fazer primeiro sem ser como comentários. Agora ele vai processar, e aí agora ele vai gerar essa comparação para nós. Eu vou abrir aqui. E aí agora olha que interessante, ele fala para a gente que neste documento tem aqui este trecho que é parecido, né, que é igual ao outro trecho do outro documento, né? E aqui ele dá sugestões também, né, que tem que excluir, seria ali, né, para os documentos ficarem iguais, o que que tem que fazer, né? No caso tem que excluir essas palavras, tem que excluir o cabeçalho, tem que excluir o rodapé. Ele faz assim toda uma análise, né, de tudo que você precisa fazer. Então, no caso aqui, ó, vou excluir essa parte aqui do título. Aí ele fala também para excluir o cabeçalho e o rodapé. E fala para excluir essa partezinha de baixo. Ok, feito isso, o que que acontece? Agora a gente tem dois documentos iguais. Então, na verdade, aquela partezinha que ele fala para excluir era o que tinha de diferente. Então, o que não está diferente é porque você copiou de alguma coisa ou você copiou de um documento em outro. Então, se você quisesse fazer uma comparação, essa ferramenta ela te ajuda bastante. Tudo bem? A gente também poderia ter feito isso por meio de comentários, né? Ele dá essa opção aqui. Vamos pegar aqui, ó, fazer agora por meio de comentários. E aí agora eu posso, né? Agora veio no modo de comentários, né? Ele veio como comentários. É interessante também essa opção para a gente discordar, talvez, de alguma coisa que a gente não ache certo, de alguma comparação. Talvez a ferramenta possa ter errado e tal. Então você tem aqui essa opção. Aqui também em ferramentas, a gente tem essa opção de citação, que é bem interessante quando você quer incluir no seu documento uma referência que você pegou em algum lugar. E aí tem várias formas de você adicionar uma citação. E aí você primeiro vai escolher, né,
Se você pegou de um livro, se você pegou de um site, foi um artigo, foi um filme. Então, vamos supor que a gente pegou um artigo e a gente quer citar um trecho deste artigo no nosso documento. E aí, agora eu vou começar falando. Como que eu acessei? Eu peguei esse arquivo impresso e li? Foi num site? Foi num banco de dados? Então, o mais comum hoje é a gente ver em sites, né? Sites que são revistas que publicam artigos. Então, eu peguei num site. Agora eu tenho que preencher informações sobre os colaboradores que escreveram a este artigo. Aí, no caso, seria um autor ou um editor, por exemplo. Então, supondo que seja o autor. Qual é o nome desse autor? Então, eu vou chamar aqui de autor, o segundo nome e o sobrenome. Então, vamos colocar aqui autor S. Teste. E aí eu posso definir talvez se foi uma corporação, né, que escreveu esse artigo. E aí eu vou escrever o nome da corporação. Mas no caso vamos permanecer aqui como um autor. Agora o título do artigo. Então vou colocar aqui, ó, título teste. E aí eu posso escrever, né, eu tenho que escrever qual revista publicou. Então vou colocar aqui também revista teste. Qual volume? Então no caso vamos supor que foi o primeiro volume, a primeira edição. Vou colocar aqui o Azinho para ficar bonitinho, primeira edição. Quais as páginas que eu utilizei, né? Vamos supor que eu peguei da página 55 até a página 60. Que ano esse artigo foi publicado? Em 2019. E agora tem outras opções também. Questões de título curto, número de padrão, título do site. As informações que estão com asteriscos é porque você é obrigado a escrever aquela informação, né? Então vamos colocar aqui o título do site, vamos colocar aqui título teste site URL, né? www.teste.com. Só que no caso aqui teria que ser, né, barra, aí o título do artigo. No caso eu tenho que pegar certinho onde foi que eu achei esse artigo. O dia que eu acessei, então supondo que eu acessei esse arquivo mês passado. Então eu acessei dia 15/4/2023. Não, desculpa, aqui é só o dia, né? 15 de maio de abril 2023. Beleza. Agora a gente vai adicionar a fonte da citação. E aí ele já gera para a gente uma citação pronta. Então eu posso vir citar agora no meu documento. Olha que interessante, eu posso vir aqui e trazer essa citação como uma referência. Então aqui agora no local do jogo da velha eu vou colocar, por exemplo, a página 55. E agora esse teste aqui, ele é vinculado a essa aqui, olha. Porque eu estou falando que no livro teste, na página 55, eu parafraseei uma frase do autor, ou eu peguei uma referência de algo que ele disse, entendeu? E aí eu tenho essas opções. Aí aqui você tem o worksheet, que no caso seria a citação completa. Livro teste, autor S teste. Aí aqui você tem todas as informações, da onde ele foi publicado, quando ele foi publicado, qual. Então, assim, se você preencher as informações tudo certinho, você vai perceber que você tem uma citação, né, muito bem feita. E aí você consegue fazer várias citações, você pode adicionar várias aqui. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa de um artigo científico, você vai ter que pesquisar em várias fontes para poder achar todas as informações, para montar uma boa pesquisa. Então, é bem interessante essa ferramenta também de citação. É uma ferramenta um pouco mais específica, né? Talvez aqui no nosso dia a dia a gente não utilize, mas é interessante de saber. Tudo bem? Lembrando que essa formatação que ficou aqui
não é a formatação da ABNT, é apenas uma citação. Também a gente tem essa parte aqui de explorar, não vem ao caso agora, objetos vinculados. Essa opção de dicionário ela é interessante também, ela é bacana. Porém, ela só funciona em inglês, por causa que é uma coisa do Google Documentos. Então, por exemplo, se eu pesquisar a palavra amor, ele não dá o significado para mim. Porém, se eu pesquisar love, ele já me dá o significado da palavra, semântica, contextos e tudo mais. Então é uma ferramenta que no nosso dia a dia também não vai ter utilidade para a gente. Outra opção que é interessante é a parte de tradução. Então eu vou pegar aqui, ó. Este trecho será traduzido para o inglês. Então eu quero que este trecho aqui seja traduzido. Venho aqui na opção de ferramentas, traduzir documento. No caso aqui ele vai traduzir todo, né? Tá certo. Confundi. Mas recapitulando, a parte de traduzir ela vai traduzir toda. Então, eu vou escolher aqui que eu quero traduzir para o inglês. Então, eu vou pegar todo o meu documento e vou colocar ele em inglês. Obviamente, né, que você depois vai ter que conferir as palavras e tudo mais, que pode ter erros. Mas olha que interessante. Read Test, né, cabeçalho. E aqui Classroom, né, da turma, eu esqueci até como é que está em português. Cabeçalho teste da turma, aula turma F. Então, Read Test, Classroom, Class, If. E aqui a gente tem todo o trecho que a gente já tinha escrito, agora em inglês. Olha que interessante. Nomes próprios não se traduzem, né? Mas aí todo o resto é traduzido. Olha que interessante. Então, vamos supor que você pega um documento que está em inglês, ou que esteja em qualquer outro idioma, em francês, espanhol, e aí você quer traduzir para o português, para você ler o que está escrito lá, para você estudar aquele material. Você pega, abre esse documento e traduz ele automaticamente. Uma ferramenta aí também que eu considero bem interessante. Outra ferramenta que a gente tem aqui é a digitação por voz, muito bacana também. Quando você tem que transcrever um texto, então eu vou ativar ela aqui. E agora na hora que eu clicar nesse microfone, ele vai começar a digitar o que eu estou falando. Então eu vou dar. Este é um trecho que está sendo digitado através do comando por voz. Olha que interessante. Aí quando você clica nele, ele para de digitar. E aí as acentuações, as quebras de linha, você pode falar elas. Então agora eu vou pedir para ele quebrar a linha, ele dá um tab e ele começa a escrever. Quebra a linha. No caso, ele não identificou. Calma aí, deixa eu tentar de novo. Quebra de linha. Tá, essa opção provavelmente deve estar desconfigurada. Mas já é um bom recurso, né? Que aí eu poderia, se eu quisesse quebrar a linha, eu só vinha aqui, quebrava, dava um tab e começava a digitar. Agora eu estou digitando o segundo parágrafo. Ponto final. Aí o ponto final ele já pegou. Digitação por voz, terceiro parágrafo. Ponto. Gostaram? Ponto de interrogação. Aí, o ponto de interrogação e o ponto final já pegou. Beleza? Então é isso. Recurso de digitação por voz, bem bacana também. Quando vocês precisarem, podem estar utilizando para agilizar a vida de vocês. Para essa janelinha sumir, a gente só pega e fecha ela. Aqui em ferramentas a gente também tem a parte de preferências, que é bem bacana. A parte de preferências
Você tem a questão das substituições que podem ser feitas. Por exemplo, você pode definir que você quer utilizar uma tecla específica, né? Um atalho, e ele tenha uma resposta que você queira. Beleza? Então, olha que bacana. Ele já tem alguns aqui padrões. Por exemplo, se você clicar 2 tracinhos com um sinalzinho de maior, você coloca uma setinha, por exemplo. E se você clicar 3 pontinhos, ele coloca esse símbolozinho da reticência. Esse aqui, na verdade, ele é um pouco mais comum. Vamos colocar essa setinha. Vamos pegar uma outra aqui também bacana. Esse daqui, olha. 2 sinalzinhos de igual e um sinalzinho de maior. Então, olha que bacana. Já vou pegar aqui um padrão. Vou colocar 2 tracinhos e um sinalzinho de maior. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem melhor. Ok? Então, ele automaticamente já colocou o símbolo aqui da setinha para a direita. Se eu clicar em Ctrl Z, ele vai voltar para o que estava antes. Assim, olha, a gente tem simplesmente os caracteres, 2 tracinhos e o sinalzinho de maior. A gente poderia também vir aqui e colocar 2 iguais, um sinalzinho de maior e colocar aquela outra setinha. Da mesma forma que a gente também pode criar os nossos atalhos. A gente pode vir aqui em ferramentas, acessibilidades, e agora eu quero definir que na hora que eu digitar, vou vir aqui, na verdade eu vou pegar um caractere, vou começar aqui, ó, vou vir aqui inserir caractere, e aqui dentro de vários milhões de caracteres que existe, que a gente aprendeu, vamos supor que eu queira, vamos pegar uma seta, não, vamos pegar, interessante, vamos pegar aqui o símbolo da libra esterlina, que é uma moeda utilizada na Europa. E aí agora eu quero colocar a libra esterlina como um atalho para mim, por exemplo. Porque esse símbolo a gente não consegue colocar ele naturalmente com o teclado que a gente utiliza, que é o padrão brasileiro. Então eu vou vir aqui nas ferramentas de substituição e vou definir que quando eu digitar Libra, ele se substitua para este símbolo. Ok? Agora eu vou vir, vou apagar isso daqui e vou digitar Libra. A primeiro momento ele não fez nada. Na hora que eu der o espaço, ele substitui pelo símbolo da Libra esterlina. E se eu quiser que ele volte, né, para a palavra Libra, eu dou um Ctrl Z. E aí eu digito a palavra Libra normal. Lembrando que toda vez que eu digitar Libra, igual, por exemplo, eu tenho um atalho aqui da palavrinha teste. Ele coloca uma setinha a cada um dos lados. Isso aí é um atalho que eu criei. Porém, se eu quiser a palavra teste, eu tenho que vir e dar um Ctrl Z. Lembrando, você tem que digitar do mesmo jeito que você colocou. Porque se eu vier aqui escrever Libra com L maiúsculo, aqui ele também coloca. Ele só não coloca se for tudo maiúsculo. Tá tudo maiúsculo ele está colocando. Isso aqui foi uma atualização que teve, antes não era assim não. Beleza, então se você escrever o seu atalho, ele substitui. Os atalhozinhos que tem de fração, eles são bem interessantes também. Por exemplo, se eu quiser escrever 1 sobre 2, né, que é um meio, eu já tenho um atalhozinho que já é pronto, né, que é um símbolo de uma equação. Se eu quisesse personalizar ele, eu poderia ir lá e criar. Beleza, aqui a gente já viu tudo, essa questão de acessibilidade não vem ao caso para a gente ver. Configuração de notificações, né? Também não, é só mais por questões de compartilhamento, ajuda,
Ver aqui também não compensa mostrar tanto, é simplesmente ativar algumas opções, desativar outras. Eu acho que a única opção que é interessante, que eu nunca não mostrei ainda, é essa questão aqui da configuração da página, que você tem a opção de rotacionar a sua página. Então, você tem essa questão da orientação, e aí você coloca a sua página virada. Desativar o zoom aqui. Hoje, na parte de normas da ABNT, a gente vai aprender sobre margem também. Por isso que margem eu não vou citar agora de uma vez. Mas é bem bacana também essa opção. Certo? Beleza então, pessoal. Com isso a gente já finaliza o que a gente precisava saber sobre a ferramenta do Google Documentos. O que a gente vai ter agora vai ser um plus, né? Um extra, para vocês saberem como que funciona, o que, que são as normas da ABNT, para quem nunca teve um contato com ela, beleza? Só que eu vou pedir o Lucas para estar explicando para vocês. Lucas, você consegue estar projetando? Eu consigo sim. Vou iniciar aqui a transmissão. Ok. Deixa eu iniciar. Apareceu aqui, certinho? Tá funcionando? Certinho. Pode me dar um feedback aí se vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá rolando, Lucas. Certinho, Perfeito. valeu. Então, deixa eu arrastar aqui. Então, pessoal, o que eu tenho para falar sobre as normas da ABNT, eu trouxe aqui são as normas ABNT assim, mais utilizadas, né, que são essas normas ABNT para artigos. Aí, no caso, a gente tem uma regra ABNT que é a principal para esse tipo de texto e que pode ser utilizada para a maioria dos tipos de texto que vocês vão fazer na carreira de vocês, é a NBR 14724. Essa aqui é a versão de 2011 dela, certo? Esse segundo número, depois da barra, significa o ano em que ela foi descrita. Aí a norma, atualmente, da BNT, para esse tipo de trabalhos acadêmicos, ela engloba 7 outras normas da BNT, que são as normas de citação, referência, as regras de lombada, numeração das seções, sumário, resumo e índice. Aí, vou ver se eu consigo disponibilizar depois esse documento para vocês poderem acessar essas normas aqui e poderem olhar com mais calma e tranquilidade cada uma das normas, porque elas são bastante grandes, cada norma, cada uma dessas aqui chega a ter umas 20 páginas às vezes, e é complicado resumir todas elas em alguns parágrafos aqui que nem eu fiz. Então, vou deixar os links aqui para vocês conseguirem ver todas elas com mais calma depois e entender certinho cada caso, porque eu coloquei aqui em casos mais gerais da regra, porque em alguns casos você vai utilizar uma forma diferente para fazer a mesma regra. Aí é o seguinte, a primeira regra aqui é em relação aos formatos dos trabalhos, né, que eles devem ser feitos em formato A4, devem ser digitados na cor preta. Então, nada de usar fontes coloridas ou fontes. Na verdade, a parte de fontes fica aberto ao próprio autor, né? Porém, comumente são utilizadas as fontes Times New Roman, que inclusive, deixa eu passar todo esse texto para a fonte Times New Roman, porque eu tentei aqui seguir ao máximo a ABNT nesse caso. Ô, pessoal, eu disponibilizei para vocês o link de acesso lá no chat, né? Se vocês acessarem, vocês vão conseguir ver o mesmo documento que o Lucas está mostrando agora, tá bom? Então, gente, aí continuando aqui, muito obrigado, Vitor. Continuando aqui,
Aí, como eu estava dizendo, o papel, se impresso, tem que ser papel branco ou reciclado no formato A4, certo? A próxima regra de margens mostra para a gente qual é a margem que a gente deve utilizar aqui nesses cantos da folha, né? Que no caso dos anversos, que são as partes da frente da folha, né? Por exemplo, essa aqui é uma parte da frente da folha. A parte superior tem que ter uma borda de 3 centímetros e a esquerda, e a direita, a esquerda tem que ter uma distância de 3 centímetros e a superior também. Já no caso do verso da folha, né, seria a parte de trás, é o contrário. A parte superior tem 3, mas a parte direita que tem 3. E para o resto fica 2. A parte inferior 2 e a parte esquerda 2. Então, basicamente, essa definição serve para você espaçar a parte da folha em que, por exemplo, é feita onde passa o arame, por exemplo, do seu trabalho, ou onde tem a coluna do seu artigo, ela fica do lado esquerdo. Então, esses 3 centímetros de borda servem para distanciar essa parte que dobra do seu artigo, certo? Caso ele seja impresso. E recomenda-se também o tamanho de fonte 12 para o seu trabalho, porque é uma fonte que é mais visível para a maioria das pessoas, né? E se usar fontes muito grandes, seu trabalho pode acabar ficando meio esquisito, diferente do que é o padrão, e também pode acabar chamando a atenção das pessoas que olham para, tipo, como se você quisesse inflar o seu trabalho, né? Como se você quisesse fazer com que ele tivesse muito grande, como se ele parecesse que você fez mais do que realmente fez. Então, é comumente usado o tamanho 12 aqui das fontes, exceto aqui, como está escrito, nas notas de rodapé, na paginação, nos dados internacionais, catalogação na publicação, legendas, fontes, etc. Ou seja, o texto comum é todo feito no tamanho 12, já as exceções, certo, que não são o seu texto comum, são feitas em outras fontes, que a própria regra BNT de margens, que no caso, se não me engano, é aqui mesmo na própria NBR 14724, está descrito lá cada tamanho de fonte que deve ser utilizado para cada tipo para cada parte do seu texto. Enfim, as regras de espaçamento são as de 1,5 entre as linhas. Aqui está aplicada a de 1,5. Comumente é aplicado a de 1,15. Então, sempre é bom mudar para 1,5, porque fica mais legível. Pessoas que têm dislexia geralmente têm dificuldades para conseguir ler textos onde as linhas são muito coladas uma na outra, quando são essas linhas de 1,15 de espaçamento. Então, essa parte de 1,5 facilita pessoas com dislexia a conseguir compreender melhor o texto. Exceto também, né, as citações de mais de 3 linhas, as notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, que aí é utilizado o espaçamento simples e elas são escritas também numa fonte menor. As referências, elas devem estar no final do trabalho e devem ser separadas pelo espaço simples, de 1,15. E eu não coloquei aqui como as referências devem ser descritas, porque é algo bem complicado e que depende de cada tipo de referência que você vai fazer. Se você fizer uma referência sobre o trabalho de outra pessoa, por exemplo, você está trabalhando com gráficos e informações disponibilizadas no trabalho de outra pessoa, você vai ter que colocar as referências desse trabalho no seu. E essas referências vão ser diferentes de você colocar referências que você pegou num site, por exemplo. Então eu não coloquei aqui, mas eu deixei também a ABNT aqui, 6.023, para vocês poderem pegar e entender mais sobre essas referências, que é algo bem complexo, mas que vale a pena dar uma olhada. A folha de rosto, que seria basicamente a frente ali do seu trabalho, ela mostra o tipo do trabalho, o objetivo dele, o nome da instituição pela qual você está fazendo de concentração deve ser alinhadas no meio da mancha gráfica, que essa mancha gráfica seria a parte escrita aqui do seu texto, né? Considerando essas bordas que a gente falou, né? De 3, 2 e 2 na parte de baixo.
Porém, na parte da capa ela é diferente, porque elas são simétricas. Aí basta olhar na fonte aqui das normas da BNT para saber qual é essa distribuição da folha de rosto. Enfim, as notas de rodapé também devem ser digitadas dentro das margens, ou seja, não poderia escrever essas notas de rodapé fora desse limite aqui de 3. Quer dizer, não poderia escrever dentro desses 3 centímetros de borda, nem dentro desses 2 centímetros de borda. Ela tem que estar escrita junto com o texto, na mancha gráfica do seu texto. Separados pelo espaço simples, né, de 1,15, e a linha deve ter um filete no máximo de 5 centímetros, a partir da margem esquerda. Indicativos de seção são basicamente esses números aqui, que indicam em qual seção a gente está. Eu coloquei eles aqui justamente para já ter um exemplo desse tipo de utilização. E aí elas devem ser em algarismos arábicos, né, os nossos algarismos normais, e devem preceder o título da seção. No caso aqui, a 7, ela precede aqui os indicativos da seção. Alinhado à esquerda e separado por um espaço de caractere, certo? Então, o 7, o espaço, o indicativo de seção. O 8 aqui a gente tem o título sem indicativo numérico, que são títulos normais, por exemplo, esse Regras Gerais da ABNT e esse Normas ABNT para artigos. Esses são títulos sem a numeração. E aí a regra ABNT diz pra gente que eles devem ser centralizados aqui. Então, listas, títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo, índice, devem ser centralizados, certo? Então, nada de colocar na esquerda, como os indicativos de seção numéricos. Os títulos sem indicativo numérico devem ser colocados no centro do seu texto. Então, na hora de alinhar o seu texto, a gente sempre seleciona aqui o alinhamento no centro. A paginação do seu texto ela deve ser feita sempre no canto superior direito da folha da qual você está olhando quando for o antiverso. Quando for o anverso, né? Quando for a frente da sua folha, deve estar sempre posicionada no canto superior direito. E quando for o verso da sua folha, ela deve estar sempre no canto superior esquerdo. Ou seja, ela basicamente tem que estar sempre na extremidade exterior e superior da sua folha. Já as citações são apresentadas também conforme a ABNT-NBR 10520, que também está aqui para vocês darem uma olhada, e eu também não coloquei justamente pelo fato de as citações serem algo complicado de ser colocado na regra ABNT, porque tem várias regras sobre como você deve apresentar elas no seu texto. Depende, se ela tiver mais que 3 linhas, você deve apresentar ela de uma forma. Inclusive, você deve apresentar ela com um espaçamento diferente, com um tamanho de fonte diferente, e você deve apresentar ela no seu texto de uma forma diferente do que uma citação de uma linha, por exemplo. Então, como é muito complexo, eu deixei a ABNT aqui para vocês conseguirem acessar e entender melhor também essas citações. As siglas, por sua vez, quando mencionadas pela primeira vez no seu texto, somente pela primeira vez, você deve indicar elas entre parênteses e colocar o nome completo, antes de colocar entre parênteses essa sigla. Após ser utilizado da primeira vez, você pode só colocar a sigla, que já está subentendido que a pessoa vai saber o que aquela sigla significa no seu texto. Então, somente da primeira vez, coloca o nome completo, abre o parênteses, bota a sigla, fecha o parênteses. Depois disso, pode botar só a sigla. As ilustrações no seu texto, elas devem ser feitas da seguinte forma. Você tem que colocar na parte superior da sua ilustração qual seria a figura, por exemplo, certo? Vamos ver se eu consigo aqui achar. Seguido do seu número e de ordem de ocorrência no texto. Por exemplo, se você colocou uma imagem
no seu texto, ela vai ser a figura 1. Se você colocou outra imagem no seu texto, ela vai ser a figura 2. E, de preferência, é bom colocar essas imagens o mais próximo possível de onde elas foram citadas. Por exemplo, no seu texto você vai citar, de certa forma, um gráfico. Aí você vai falar, no gráfico da figura 1, por exemplo, e aí a pessoa vai achar no seu texto, a partir do título da sua imagem, que vai ser figura 1, do seu gráfico nesse caso, ela vai conseguir achar e identificar o que ele é. E também abaixo da sua imagem, você deve colocar uma descrição sobre o que aquilo representa, uma descrição breve também, nada muito longo, sobre o que essa imagem ou esse gráfico representa. E tudo isso deve ser centralizado no centro do seu texto, certo? Então, sempre alinhar ao centro essas imagens, o título da imagem e também a legenda da imagem. Já aqui na 13 a gente tem as tabelas que devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível também do trecho em que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Então, um pouquinho diferente aí das outras coisas, as tabelas elas têm uma maneira correta de serem inseridas e tem uma padronização diferente do que a ABNT faz, né, com as outras coisas, e elas são estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E, bom, basicamente, aqui para as regras da ABNT, não sei se eu consegui explicar direito, mas, como o Ítalo falou, esse documento está disponível aí no chat da live, então vocês podem entrar nesse link, ler com mais calma também, e também acessar cada uma dos links aqui para as ABNTs, para as NBRs, para vocês poderem entender corretamente o que cada uma quer dizer, porque eu vou até abrir uma aqui para mostrar para vocês o quão complexo pode ser e quantos casos podem ter em apenas uma das ABNTs, em uma das normas, né? Nesse caso aqui foi a de textos acadêmicos. Então você pode ver que elas já têm vários índices aqui, ou seja, vários tópicos a serem explicados dentro de cada tópico principal. Por exemplo, aqui o tópico 4 chega a ter 2 subtópicos e cada subtópico chega a ter 3 subtópicos dentro deles. Então é bastante coisa assim para ser lida, bastante coisa para ser entendida e bastante coisa para tentar guardar. Então eu recomendo que vocês, ao invés de guardar, sempre tenham esse documento aqui com as normas da ABNT perto de vocês, né? Por exemplo, no Drive mesmo, para vocês sempre que tiverem alguma dúvida e quiserem deixar o seu texto de acordo com as normas, que geralmente é o que o pessoal pede em trabalhos no mercado, eles sempre pedem para fazer seguindo as normas da ABNT. Então é bom sempre ter perto de vocês essas normas. E, bom, acho que basicamente é isso. Vocês podem ver aqui que são muitas coisas a serem explicadas, por isso que eu tentei fazer um breve resumo no documento. Não sei se eu consegui, porém, está disponível as NBRs para vocês lerem. Vou passar a palavra novamente para o Ítalo e vou parar aqui minha apresentação. Muito obrigado, viu, gente? Ótimo. Ítalo? Sim. O Lucas deu aí uma explicação bem sucinta, bem completa pra gente. Ok, meu microfone estava fechado aqui. Então, pessoal, o Lucas deu aí uma explicação bem completa pra gente. E também ele pegou assim por cima os tópicos que se relacionam com essa questão das regras da ABNT. Igual vocês viram, é bem complexo, né, pra gente formatar seguindo todas as regras, mas é importante a gente saber elas. Ô Lucas, tem como você formatar um texto agora com os meninos nas regras da ABNT? Formatar um texto? Sim, pode pegar um texto padrão, um texto qualquer, e aplica algumas formatações que você mostrou. Tá certo, eu vou ver se eu encontro aqui um texto qualquer e tento aplicar aqui. Beleza. Um segundo.
Prontinho, estou compartilhando aqui a tela novamente. E eu consegui pegar aqui um texto sobre mecânica newtoniana, um texto aqui aleatório, que eu encontrei aqui na internet numa pesquisa rápida qualquer. E, bom, aqui a gente consegue ver que quando a gente escreve, eu passei o texto aqui pro Docs, ele veio todo desregulado, né? Todo errado, mas a gente consegue ver que ele possui um título Mecânica Newtoniana, e como a gente viu na ABNT, todos os títulos que não são numéricos, eles devem estar alinhados ao centro do nosso documento, no caso que eu já vou alinhar ele ao centro, eles devem estar escritos com uma fonte de tamanho 14, geralmente, é o que é utilizado, e eles devem estar escritos em negrito e escritos corretamente também, né? Deixa eu escrever aqui. Esse aqui seria um texto escrito, um título escrito corretamente, de acordo com as normas da ABNT. E mais uma mudança que a gente pode fazer aqui logo de início no nosso texto é fazer com que esse capítulo 1, conceitos introdutórios, seja escrito como seção do nosso texto, seção numérica do nosso texto. Então a gente já vai apagar ele aqui e já vamos passar ele como uma lista numerada, vamos colocar tamanho 12 e em negrito a gente vai colocar aqui conceitos introdutórios. Pronto, assim a gente já faz com que o nosso texto, nosso subtítulo do nosso texto já esteja da forma correta, de acordo com o que a ABNT pede, certo? E aí, no caso aqui, a gente teria que dar os parágrafos corretos para poder iniciar o texto. Eu não vou redigir toda essa parte do texto, porque, enfim, a única coisa que teria que fazer aqui era manter justificado, certo? O texto, ele não vai formatar, porque o documento que eu peguei, ele já vem com um formato muito específico, é como se fosse um poema onde as quebras de linha já estão colocadas numa posição certa, definida, então ele não vai redefinir essas quebras de linha. Você colocou com Ctrl V ou com Ctrl Shift V? Com Ctrl V. Dá um Ctrl A e dá um Ctrl Shift V. Deixa eu ver. Acho que não foi, não. Mesmo com Ctrl Shift, ele ainda vai formatado? Porque o Ctrl Tentar Shift passar com... É porque o Ctrl Shift V ele vai sem formatação. Ele já vem com essa formatação mesmo aqui, com essas quebras de linha. Foi do título do texto que eu peguei, ele já vem com essas quebras aí, meio esquisitas. No caso, não consegue justificar ele? Não consegui. Até cliquei aqui o Ctrl Shift V, mas não funcionou, não. Olha só, tentar justificar ele continua com as quebras de linha aqui nesses cantos. Só se eu apagasse elas para conseguir, ó. Mas se eu fizesse, você por coloca exemplo... um Ctrl Shift V e tentar justificar. Então, eu colei com Ctrl Shift V, eu vou apagar ele. Ctrl Shift V. Aí ele volta Ele já nessa vai mesma nessas formatação que estava. Sim. Provavelmente é do site que você copiou. Porque na verdade mesmo não foi de um site que eu peguei, acabei pegando de um PDF. E aí por isso que ele tá com essas quebras esquisitas. Justo. Mas enfim, pelo propósito aqui que é explicar mais ou menos como é a ABNT, não vai ser necessário que mude nada aqui, porque eu posso só, na verdade, botar aqui um texto exemplo, vai. Vamos colocar aqui a física newtoniana. Faz o seguinte, pega ali, pesquisa, copia esse título Mecânica Newtoniana e abre um primeiro site que você achar sobre. Aqui, ó. Vou pegar esse textinho aqui. Esse vai cair certinho. Aí ele já caiu justificado agora. Agora tá
Tá bonito, tá É certo. bacana, que aí já dá pra mudar as cores e tal. Deixa eu só retirar esses links aqui, porque nada disso tá presente também na ABNT. Os títulos que são, os textos que são digitados não podem ter esses links. Tirar aqui também, pronto. Passar para 12, né, igual a gente viu lá na norma, que é o correto, é que ele sempre esteja descrito com o texto sempre esteja escrito com a 12 de tamanho na fonte. E aqui aqui embaixo a gente tem um exemplo de figura, que no caso a figura não veio também, que seria a figura aqui nessa área onde estão as hashtags, a figura ficaria aqui, porém toda essa parte ela deveria estar centralizada no nosso texto. Então seria mais ou menos assim, não poderia estar abreviando essa parte, deveria ser figura 1, a imagem aqui, e aqui embaixo deveria ser uma descrição da figura, por exemplo, imagem demonstrativa da queda de um objeto. Coloca aí uma imagem de pesquisa de web. Vai ali na guia inserir. Imagem por URL, pesquisa, isso. Coloca aí mecânica newtoniana. Acho que pode ser qualquer objeto, qualquer imagem, né? Tanto faz nesse caso. Selecione isso. Aí. Ótimo. Aí. Olha que Aí nesse interessante, pessoal. caso, a imagem do nosso texto ficaria dessa forma. Ficaria centralizado no texto, igual está agora. Uma descrição breve embaixo. Não seria nesse tamanho de fonte também, que está no 11. Geralmente eles usam 10, porque a descrição da imagem pode ser um pouco reduzida. E figura 1 na parte de cima para declarar qual é a figura que a gente está falando sobre também. Se fosse referenciar essa figura em alguma parte do nosso texto, a gente só teria que colocar de acordo com a figura 1 e descrever o que está acontecendo ou falar um pouco sobre o que a gente está vendo na imagem para assim poder ficar mais fácil do leitor visualizar e entender sobre o que a gente está falando. Mesma coisa para gráficos, igual a gente viu, seria figura 1, a imagem do nosso gráfico, né, que vocês já aprenderam. Já aprenderam, não, vocês vão aprender ainda a mexer com cheats, né, Islo? Ou já aprenderam a mexer com cheats? Bom, enfim, eu vou adicionar aqui um gráfico, só para vocês entenderem. Um gráfico qualquer aqui, um gráfico de colunas. Aí no caso do gráfico, a gente faria o seguinte. Seria... Deixa eu mover ele aqui para cima, será que tem como? Só você Acho que não tem alterar. espaço lá em cima. É só você alterar essa propriedade que fica embaixo dele. Que ele vai como uma imagem. Isso. Essa aqui é ajustar o texto? Ajustar o texto, acho que já dá. Será? Aí deu. Enfim, a gente posiciona ele no centro e aí, novamente, ele teria... Vamos centralizar aqui. Ele teria um figura 2, né? Como... Opa! Figura 2. E aí abaixo dele eu acho que não vai caber nesse caso. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele. Aí. Acho que também tem que respeitar os 2 centímetros de borda. Oxi. Deixa eu apagar isso aqui tudo. É porque ele tá como quebra. Tá só me atrapalhando. É porque tava como quebra de texto. Tava como ajustar. Se você colocar como quebra, dá certo. Aqui? Aí é a terceira opção. Isso. Certo. E vai alinhar também ao centro, né, a descrição da figura. E aí, nesse caso, a gente bota a descrição como um gráfico qualquer, né? Descrição do gráfico.
E aí também, respeitando a BNT, a gente coloca ele num tamanho menor de fonte, nesse caso tamanho 10. E se a gente fosse referenciar, a gente colocaria, por exemplo, da forma de acordo com o gráfico, com a figura 2. E aí, de acordo com a figura 2, podemos perceber que tais informações e, enfim, você descreve qualquer ideia que você tiver que descrever sobre a imagem que você está apresentando. E dessa forma a gente mostra aqui como seria, pelo menos assim, o básico dessa primeira norma de ABNT sobre textos, sobre esses subtítulos numerados, como se deve escrever o seu texto, né? Sempre com um alinhamento justificado e seguindo também o título da sua sessão o seu parágrafo deve começar junto com o título da sua sessão, as figuras com a numeração em cima, descrição embaixo. E deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. As margens já vêm aplicadas aqui no caso do Docs. O Docs já ajuda a gente nesse caso, que ele já bota a margem de 3 centímetros. Aqui mesmo a gente já pode ver que ele já coloca a margem. Coloca já uma margem de 2 também desse lado. Os espaçamentos aqui, faltou a gente colocar também, né? Vamos colocar os espaçamentos aqui, selecionar o texto todo. E colocar o espaçamento de 1,5, para facilitar a leitura de pessoas que têm algum problema de visão, algum problema de dislexia. Pessoal, e um negócio que é interessante é o seguinte: praticamente tudo que ele já está fazendo, que ele está fazendo, a gente já fez, a gente já aprendeu em momentos separados. Vocês sabem como que alinha um texto, como que trabalha com espaçamento, como que trabalha com imagens. Aí agora vocês têm que juntar todos os conhecimentos que a gente adquiriu durante as aulas para de fato deixar nas normas da BNT, que inclusive vai ser o que a gente vai pedir para vocês no exercício dessa semana. A gente vai dar um texto e a gente vai querer que vocês formatem ele nas regras da BNT, beleza? Pode continuar, Lucas. Certo. A gente também já viu aqui, né, o título sem indicativo numérico, que é o título básico, né, do nosso texto. Indicativo de sessão a gente também viu aqui, conceitos introdutórios. As notas de rodapé, o Ítalo já tinha mostrado para vocês como inserir a nota de rodapé, né? E não tem muito mais o que falar sobre, porque elas já vêm também alinhadas com a borda do seu texto. Vou inserir uma nota de rodapé aqui só para mostrar. Aqui a gente já pode ver, ó, que ele já tem o espaçamento da nota de rodapé. E aí a gente pode colocar a nota que for necessária aqui no nosso texto também. A paginação do nosso texto, a gente também vem aqui em inserir, coloca aqui o número da página, como a gente viu que a ABNT pede, a numeração da nossa página tem que estar sempre no canto mais externo da página, na parte superior, ou seja, nesse caso aqui, ela vai estar no canto superior direito da nossa página. Sempre, sempre, sempre. Comumente a gente vê colocando no canto inferior direito, porém é errado, de acordo com a norma BNT, então, seguindo a norma, canto superior direito. As citações, como eu disse, é algo complicado, porém o Docs, como o Ítalo falou hoje mais cedo, ele tem já uma ferramenta que aplica citações e coloca elas assim numa forma bem agradável já. Não tenho certeza, mas ela não cai já na ABNT, certo, Ítalo? Acho que você teria que fazer algumas alterações para que ela caia. Tem que fazer algumas alterações. Mas provavelmente são poucas alterações que deve fazer para conseguir alcançar a BNT. Com certeza. E aí já deixa o seu texto mais próximo da BNT, e aí pequenas correções já ficam no formato da norma. As siglas, como eu já disse, se a gente quiser usar alguma sigla, por exemplo, a sigla do IBGE, vamos colocar aqui embaixo um pequeno texto aqui. Se a gente quiser falar que
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Geografia e Estatística. Se a gente quiser colocar aqui o IBGE, por exemplo, a gente teria que colocar ele da primeira vez escrito assim, por extenso. Aí depois a gente abriria um parênteses e colocaria a sigla IBGE no nosso texto. E só assim a gente poderia, a partir daí, começar a digitar apenas IBGE, porque aí a gente já pressupõe que a pessoa, por ter lido o nosso texto, já entende que IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Correto? Ou seja, a gente parte de pressupostos, né, de que a partir do momento que a pessoa viu uma vez aquilo, ela vai saber o que significa da próxima vez. As ilustrações, aqui como descrito no documento, a gente coloca a figura 1, o título da figura, certo? Figura 1, a imagem, tudo isso centralizado, e um pequeno texto descrevendo ali o que a gente está vendo. As tabelas também devem ser descritas como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pede, porém eu não vou saber escrever do jeito que porém é só também pesquisar a norma do IBGE que ele pede das tabelas. Coisa simples, é só uma pesquisa no Google rápida, a gente consegue ver isso. Deixa eu até pesquisar aqui, inclusive. Norma de apresentação tabular aqui do IBGE. E aí, vou ver se eu consigo também atualizar ali no outro texto, no outro documento, para adicionar também esse link. Demorando um pouco, acho que a internet está meio lenta. Mas eu acho que, basicamente, é isso aqui que eu tenho para demonstrar. Você chegou a configurar já, Lucas? A margem, eu acho que ela já veio quase pré-configurada, acho que faltando alguns centímetros só aqui. Calma aí, vai ali, vai no lugar certinho, vai ali em arquivo, configuração de página, e aí a gente consegue colocar direitinho a margem segundo o que a BNT pede. Como a gente viu, a parte superior da página tem que ser 3 centímetros, a parte esquerda, nesse caso, para a gente estar na parte do anverso da página, tem que ser 3 centímetros também, e a parte inferior é 2, e a parte da direita também é 2. Então, vamos aplicar aqui. Aí, agora está de acordo com a norma também. Eu achei que já estava, eu me equivoquei, mas agora ela está de acordo com a norma que pede, né, para poder facilitar a leitura de textos que tenham alguma barra aqui segurando as páginas, por exemplo, aqueles arames, ou uma coluna mesmo de livro segurando, então é bom ter esse espaçamento aí para facilitar a leitura para facilitar a leitura, né? E não ficar letras escondidas aqui, ou o arame acaba cortando alguma das letras que a gente escreveu, alguma das frases, então para isso é sempre bom. Eu acho que agora é isso, certo? Se eu não me engano, eu já fiz aqui o espaçamento do texto, 1.5, sim. E, bom, basicamente isso. Basicamente isso. Ótimo, muito bom. Antes de você fechar aí, Kelly, Marlene, o que vocês acharam dessa formatação? Tá tranquilo? Por mim tá tranquilo, Ita. Ótimo. Vocês não têm nenhuma dúvida? Fechar a ferramenta do Google Documentos. Tem alguma coisa que a gente viu durante essas, se eu não me engano, 8 aulas que vocês gostariam de estar relembrando? Porque agora tá faltando só uns minutinhos para a aula terminar. Então é só a conta da gente ajustar esses detalhes que aí a gente vai finalizar a ferramenta. Tem alguma coisinha que vocês gostariam de estar perguntando e tal? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? No momento não me recordo não, mas tá tranquilo. Não, beleza.
A gente vai passar para vocês uma tarefa, que aí vocês vão ter que aplicar essas partes dos conhecimentos mesmo. Provavelmente a gente vai pedir conhecimentos que vocês já tiveram, igual por exemplo, talvez colocar um gráfico montado em vez de um gráfico pronto, colocar imagens, igual vocês aprenderam, né? Pegar a imagem da internet, pegar a imagem do Drive, pegar a imagem do computador, alinhar os títulos, negritos, alinhamentos, todos assim conceitos que vocês já aprenderam são assim. E agora o importante é o seguinte: como a gente não vai ver mais as ferramentas, vocês têm que continuar praticando sempre, porque é uma ferramenta que ela é extremamente útil, praticamente para tudo que você utiliza, né? Trabalhos de escola. Pode perguntar, Kelly. Não quero perguntar, não, só quero enfatizar o que você está falando aí. No meu trabalho, eu já estou passando. Só um minutinho. Vamos lá, Anderson. No meu trabalho, eu já estou usando o Docs, né? Assim, tento usar da melhor maneira possível, assim, o mais que eu posso, para não esquecer mesmo. Nossa, isso é muito importante, porque a gente aprendeu muitos conceitos, né? A gente aprendeu várias coisinhas. Então, se vocês de fato não praticarem isso no dia a dia, vai acabar se perdendo com o tempo, né? Então é isso, pessoal. A gente vai fechar a nossa aula de hoje. Agradeço a vocês aí pela participação. Fiquem atentos ao grupo e ao Classroom para vocês estarem fazendo as atividades que a gente está passando lá, tudo bem? Provavelmente até amanhã a gente já posta a atividade dessa semana. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato tanto comigo quanto com o Lucas, via e-mail ou no Classroom. O Lucas vai estar mandando para vocês lá no grupo o e-mail dele do curso, que é esse mesmo padrão que a gente utiliza aqui, né? O nome dele, o sobrenome, ponto digitais 1. E aí, se apareceu qualquer dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para ele, pode entrar lá no Classroom. Ô, professor, preciso de ajuda, tal, no exercício tal, que a gente vai estar aí à disposição. Beleza, pessoal? No mais. Beleza. Posso falar só dar um adendo, Ítalo? Enfim, gente, não deixe de dar uma olhadinha nas normas ali, dos links das normas, porque, como eu disse, são muitas coisas, muitos exemplos, pequenos exemplos ou pequenas exceções que vale a pena vocês darem uma olhada para poder... A norma, ela basicamente serve para deixar o seu texto de fácil leitura e agradável aos olhos, certo? Como a gente pode ver lá nesse pequeno texto aqui que eu construí aqui agora, é bem bonito ver um texto escrito de acordo com a norma, certo? Ele fica bem estruturado, fica fácil de entender, fácil de ver. Então, vale a pena vocês sim darem uma olhada, um pouquinho pelo menos em cada norma, para poderem fazer também as atividades e também para poder guardar isso para caso seja necessário, vocês fazerem um texto, entregar algum documento para alguém, ó, alguma pessoa do trabalho. Vai ser sempre bom vocês aplicarem essas normas, porque vai ficar fácil de entender para a pessoa que pediu o texto para vocês, pediu o documento, tanto para vocês também, para conseguir subir, né, na carreira, porque uma pessoa que faz um trabalho bem feito, geralmente recebe mais visibilidade, certo? Então, é basicamente isso que eu falei, eu tentei explicar da melhor forma possível, porém, como eu disse, é muita coisa, e peço desculpa se fiquei aí repetitivo ou redundante, mas eu tentei dar o meu melhor aqui. Ficou ótimo, Lucas, parabéns. Pessoal, é isso. Esse documento, eu disponibilizei ele aqui no chat, mas a gente também vai estar postando ele lá no Classroom. Indico aí para vocês estarem lendo este documento. Provavelmente, talvez a gente faça até um questionário sobre algumas perguntinhas sobre o que o Lucas falou aqui. Por exemplo, qual é o espaçamento segundo a norma tal? Aí vocês têm que ter dito pelo menos uma lida superficial. Qual é a fonte ou quais são as fontes corretas segundo as normas da BNT, entendeu? Então a gente vai fazer um questionáriozinho também para vocês, para ver se vocês realmente pegaram aí os conteúdos, tá bom? A gente vai dar aí um tempinho para vocês estarem lendo, mas no mais é isso. Uma boa noite, fiquem com Deus e bom descanso. Boa noite, pessoal.